Então, a experiência intuitiva é uma experiência muito sinestésica, é uma experiência muito de ter sensações a respeito de coisas e não saber exatamente o que é. Como o caso que eu tenho de uma aluna minha de um curso de parapsicologia, lá na Estácio, né? Que ela estava no Batom Bus que afundou, só que na hora que o Batom Bus ia zarpar, ela teve uma sensação de que ela deveria sair dali e levar quem ela pudesse. Ela não viu o acidente, ela não sabia o que ia acontecer e na hora ela achou que ela estava ficando maluca. Ela falou, eu achei que eu estava ficando maluca, mas eu tinha uma sensação de que eu tinha que sair dali. Né? Então as experiências intuitivas são aquelas que têm poucas informações, mas existe alguma coisa de sensações muito fortes, de acordo com Louisa Ryan. Né? E finalmente as experiências, ainda temos experiências alucinatórias. Né? Por que alucinatória? Alucinação significa ver, ouvir e sentir aquilo que não está lá. Então se eu ouço alguma coisa, olha, não sei o que lá, ou eu vejo alguma coisa que vai acontecer, tecnicamente é uma alucinação, não é patológica. Né? Então, inclusive vocês, enquanto parapsicólogos clínicos, têm que aprender a diferenciar o que é patológico e o que não é patológico. Né? Porque se você vai lá no hospício, tem um monte de gente dizendo que vê o futuro, que lê a mente. Alguns de fato fazem, né? Mas vários outros não. Né? É tudo produto da própria patologia deles, da história pessoal, dos distúrbios mentais, vamos dizer assim, no termo mais popular. Então é muito interessante que vocês, enquanto parapsicólogos clínicos, né, tenham uma noção bem grande, né, um conhecimento a respeito de psicopatologias, para vocês saberem até que ponto tem patologia ou não. E pode ter os dois. Pode ter pessoas que têm aspectos patológicos, ou seja, problemas, distúrbios mentais, emocionais, psicológicos, e também produzir fenômenos parapsicológicos verdadeiros, que é o estudo de caso que a gente vai mostrar rapidinho dali. Né? Tem tempo, comecei 15 minutos atrasado, né? Então, experiências de psicocinese espontânea são aquelas experiências onde acontece um efeito físico espontâneo que equivale a alguma ocorrência. Por exemplo, há N casos de relógios que param na hora que um acidente está acontecendo com uma pessoa querida, ou quadros que despencam da parede com a foto da pessoa que se quebra na hora que essa pessoa está passando por alguma situação e tal. É como se fosse uma maneira física de você ficar consciente daquilo que você aprendeu. Então são 5 caminhos, como dizia Louisa Ryan, da informação sair do nível inconsciente, ou como diria a PNL, da estrutura profunda, e passar para a estrutura superficial, para a mente consciente. Então isso tem muito a ver com os fenômenos de distorção, generalização e omissão. Quando a gente estuda isso, a gente vê que ocorre direto, omissão, distorção e generalização. Às vezes ocorre menos, às vezes ocorre mais. Nós vemos que muitos desses fenômenos têm uma intenção positiva, ou seja, a pessoa quando passa por isso, a gente consegue perceber aquilo que a PNL chama de intenção positiva. Existe uma conexão, existe um desejo de evitar um acidente, existe o desejo de ajudar uma pessoa. Tudo isso são intenções positivas, que para a PNL, um dos pressupostos, todo comportamento tem uma intenção positiva. Ou seja, nós somos pessoas boas e que fazemos até coisas erradas, mas no fundo nós aprendemos aquilo como sendo uma expressão adequada. Por isso que todo comportamento tem uma intenção positiva. Não quer dizer que todo comportamento é positivo, mas que lá no fundo você aprendeu, associou aquilo como sendo próprio de ser expresso naquele momento. Então quando a gente estuda esses fenômenos tem várias coisas, alguns são mais visuais, algumas vezes vem muito imagem, outras vezes vem de forma auditiva, outras vezes vem através de sensações, né? Principalmente as experiências intuitivas, vem de forma mais sinestésica. Então quando você começa a estudar programação neurolinguística, a gente começa a ver que várias coisas ficam muito mais interessantes na parapsicologia. Quando você está fazendo um experimento parapsicológico com uma pessoa, um teste de telepatia ou de clarividência, a gente tende muito assim, veja, né? Porque o mundo é mais visual. É muito bacana você dizer, veja, ouça, sinta, abra seus canais. Você tem PNL, né? Deixa que a informação venha, deixa que você perceba, seja uma imagem, seja um som, seja uma sensação. Né? Então é uma contribuição aí que quando eu comecei já a juntar essas duas coisas, os testes parapsicológicos e tudo mais começou a acontecer com muito mais propriedade. Então indo adiante, isso que eu já falei para vocês, né? Existe uma estrutura superficial, que seria a mente consciente, uma estrutura profunda, que é tudo aquilo que
nos une, inclusive alguns acreditam que todos nós estamos conectados num grande campo de energia. A física quântica nos sugere alguma coisa mais ou menos em relação a isso, e que de vez em quando existem caminhos aí, né, que nos fazem sair dessa estrutura profunda de todas essas coisas que acontecem, e nós vamos ficando conscientes da nossa capacidade mental. Eu acho que vários sistemas, inclusive o sistema Grisa, nos ajudam a ficar mais conscientes e trabalhar mais essa nossa potencialidade. Já falei sobre isso também, né? Então vamos ao caso Cristina, né, que é um caso que eu quero apresentar para vocês para ilustrar mais a conexão da programação neurolinguística com a parapsicologia. Né, Cristina é uma mulher que hoje deve estar na faixa de seus 60 e poucos anos, mais ou menos, e eu publiquei vários casos a respeito dos seus supostos fenômenos espontâneos e apresentei em congressos aí pelo mundo, porque eu tive a oportunidade de observá-la, de estudar, inclusive de ser testemunha de alguns desses fenômenos, no sentido de que ela se reportava muito a mim, então ela me contava, me relatava com muita antecedência algumas coisas que ela sentia e percebia, às vezes um dia antes de um fenômeno de precognição. Então eu tive a oportunidade de observar muito de perto. Eu não posso provar que todos os fenômenos eram verdadeiros, mas enfim, não era muito minha preocupação, era mais estudar alguém que aparentemente apresentava umas supostas habilidades parapsicológicas. Então eu vou falar um pouquinho dos fenômenos da Cristina. Né? Por exemplo, existe um caso bastante interessante que é contado pela mãe dela, que até lembrou disso, quando ela, a mãe e a mãe levaram os filhos pequenos num parque de diversões que tinha daqueles cinemas 180 graus, e todos estavam se divertindo bastante ali e tal, curtindo, aproveitando. De repente, inclusive o caso Cristina tem um capítulo inteiro ou mais no livro Para PNL. E de repente Cristina sente alguma coisa, experiência intuitiva, e diz assim: temos que sair daqui agora. Os filhos e a mãe: o que está acontecendo? Está tudo bem, não tem nada? E ela falou: não, nós precisamos sair daqui agora. Ela começou a empurrar a mãe e os filhos para fora, quase à força. E quando eles passaram pela roleta do cinema 180 graus, houve uma queda de energia no parque de diversões, e aquele negócio redondo é uma bolha de ar, né? Então, como parou a bolha de ar, começou a murchar, e as pessoas começaram a se pisotear e se machucar no escuro, apavoradas, em pânico. Então, segundos antes de acontecer, ela conseguiu tirar os filhos de dentro do cinema 180 graus. Então, esse é um dos casos. O outro caso, esse eu testemunhei, nós estávamos numa situação social, e ela estava assim, depois do almoço, era um domingo, uma coisa assim, descansando, porque eu conhecia, ela era próxima da minha família e tal, e de repente ela acorda, ela não acordou, ela lá descansando na rede, alguma coisa assim, ela bota a mão no coração e começa... Ou seja, alguém treinado que estava presente disse assim: ela está tendo um infarto, nós temos que chamar a ambulância, porque ela está tendo um ataque cardíaco, alguma coisa. Quando estávamos no processo de chamar a ambulância e alguma coisa assim, ela despertou como se nada tivesse acontecido. E ela disse: eu tive a impressão de que eu estava com dificuldade de respirar, de que meu coração parou, eu senti uma dor muito forte, eu caí e morri. Foi um sonho que eu tive, muito forte. Né?